Em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, fala de uma chama que queimava, que ardia no altar. E é interessante, irmãos, que essa chama foi acesa pelo próprio Deus, que ordenou aos sacerdotes que eles deveriam manter a chama acesa, tanto de dia quanto à noite. E foi assim que aconteceu. Durante a noite, a chama estava acesa. Quando o povo estava se deslocando de um lugar para o outro no deserto, a chama estava acesa. Na guerra, chama acesa. A chama ardeu verdadeiramente, continuamente sobre o altar, conforme o povo recebeu as orientações de Deus. E pela graça de Deus, eu separei 10 lições sobre a chama que ardia no altar do holocausto no deserto. Leia o capítulo 6 de Levítico, do versículo 1 ao versículo 13. Confira aqui a aplicação pessoal para sua vida. Eu trago uma novidade. Se você deseja ajudar o meu ministério e investir no seu ministério, eu tenho esses materiais aqui didáticos. Adquirindo um livro desse, você estará levando para casa uma bênção de Deus, uma ferramenta poderosa para o seu crescimento. Eu sempre investi em livros e hoje, pela misericórdia de Deus, a compreensão que eu tenho da palavra foi porque eu não vi comprar livros como gastos, eu vi como investimento. E por falar em investimento, esse livro aqui, irmãos, um livraço. O tema desse livro é Onde está a Esperança? Nesse livro, o autor, que é o irmão Joerle Cruz, ele usa os 39 livros do Antigo Testamento só para falar de esperança. Imagine você que vai trazer um estudo, uma pregação para falar de esperança. Ele fala sobre esperança nos 39 livros do Antigo Testamento. É um livro de 318 páginas falando de um assunto importantíssimo que é a esperança. Tenho certeza que esse livro vai aguçar a sua esperança em Deus e a sua esperança na vida. E o outro livro, irmãos, é esse aqui, A Hora da Restauração. Esse livro ele tem 150 páginas e é um manual desafiador que visa dar sentido à nossa missão diante de Deus aqui na Terra. Para isso, os três autores, eles usam 3 livros do Antigo Testamento para falar de restauração. Esdras, Neemias e Abacuque, um livro maravilhoso para edificação, estudo e conhecimento. E esse daqui, meus irmãos, também é um livro muito forte, De Volta à Palavra. Nesse livro, irmãos, o pastor Luiz Saião, que é aquele hebraísta que eu falei para os irmãos aqui, ele é também um dos 3 comentaristas. Os autores desse livro, eles trazem fundamentos da palavra baseado na vida de 3 apóstolos. O apóstolo João, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Um livro de 156 páginas incríveis. E o quarto e último livro é esse daqui, Livres da Culpa. Um livro excelente para pessoas que foram perdoadas por Jesus, já sabem que receberam a graça e o perdão dele, mas essas pessoas não se sentem perdoadas. Elas carregam dentro de si um sentimento de culpa a ponto de não se perdoar. Um livro libertador. Irmãos, estes e outros livros, outros materiais, você adquire entrando em contato via WhatsApp, por esse telefone que está aparecendo aqui na sua telinha. Então não perca tempo e invista no seu ministério. Esses são livros que eu aconselho, que eu também leio, e é assim que eu cresço, irmãos, na revelação do conhecimento da palavra. Só para você ter uma ideia sobre quando o assunto é livro, para você entender a importância de ler, a importância dos livros, Paulo em 2 Timóteo está nos seus últimos dias de vida, no capítulo 4, verso 13, mesmo estando dentro de uma prisão, ele pede para Timóteo, quando fosse visitá-lo, para que ele levasse os livros e os pergaminhos. Então, faça da leitura o seu manual de crescimento.
Desde já eu agradeço aos irmãos pela aquisição e parabenizo vocês por estarem investindo não só no meu ministério, mas principalmente no de vocês. Agora nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: quem manda fogo é Deus. Irmãos, nós estamos analisando Levítico 6:13, mas vejam só o que aconteceu em Levítico 9:24. Lá diz assim, ó: o fogo saiu do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, não restou outra opção a não ser jubilar e se prostrar na presença de Deus. Ou seja, quem enviou o fogo, o primeiro fogo, aquele que jamais deveria se apagar, foi o Senhor. Não foram os sacerdotes, não foram os levitas, não foi algum profeta. A Bíblia diz que o fogo veio do Senhor. Então que fique entendido que quem faz é Deus e não o pastor, não o pregador, não o cantor, não o obreiro, nenhum irmão. Quem faz é Deus. Quando alguma alma vem no altar recebendo Jesus como Salvador, foi o Senhor que fez isso. Quando os corações são avivados no culto, foi o Senhor que fez isso. Quando alguém alcança o milagre, foi o Senhor e não o homem. Se vier do homem, sabe o que é, irmãos? Fogo estranho. Lamentações 3:37 diz: ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. E para completar, a Bíblia também diz em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31, portanto, quer comais ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Segunda lição: o que Deus acende, o homem não pode apagar. Irmãos, já vimos na lição 1 que o fogo foi aceso por Deus. E aquilo que foi aceso dentro de nós por Deus, nada e ninguém pode apagar da nossa vida. Amém? O fogo foi aceso no dia de Pentecoste. Lá a igreja, irmãos, foi inaugurada. Ninguém estava autorizado a sair, a não ser que o derramamento do Espírito Santo acontecesse. A chama foi acesa naquele dia e a igreja dura, resiste e existe até hoje. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, a direção que nós recebemos de Deus foi essa aqui, ó: não deixe a chama. Que chama? A chama do primeiro amor se apagar da sua vida. Adversidades virão, calúnias virão, abandonos, fornalhas, tempestades virão, mas não deixe se apagar aquilo que Deus acendeu na sua vida, seu casamento, seu ministério, sua família, sua salvação, seus talentos foram acesos por Deus. Então, não deixe que os homens apaguem. Terceira lição: fogo não se faz com cinzas, mas sim com lenha. No versículo de número 12, irmãos, de Levítico 6, diz assim: mas o sacerdote acenderá lenha nele toda manhã. Irmãos, a cada manhã as cinzas deveriam ser removidas e os sacerdotes deveriam colocar lenha para conservar a chama acesa. A lenha era o combustível, irmãos, que mantinha o fogo aceso. Mas se as cinzas não fossem removidas, corria um sério risco do fogo se apagar. E aí fica a lição: remova as cinzas da sua vida. Remova esse passado ruim. Remova essa mágoa que não combina e não acrescenta nada na sua vida com Deus. Ninguém caminha, irmãos, com Jesus olhando para trás. Só leve aquilo que é lenha, que edifica a sua vida com Deus. Quarta lição: a chama só arde no altar e não no palco. Chama não arde no palco, irmãos. O texto de Levítico 6:13 é claro em dizer que a chama arderá continuamente no altar.
e não sobre o palco. A igreja de Jesus, irmão, jamais pode erguer palco em seus eventos. O palco fala do homem como ponto central de um culto que deveria ser para Deus. É o culto antropocêntrico, onde o homem é o centro do culto. Não tem altar de renúncia, não tem altar de entrega. A chama não arde, irmãos. Quando a igreja perde o foco da adoração, a chama do Espírito Santo é apagada. O céu, irmãos, sai e só fica a terra nos eventos, nos encontros. Muito cuidado, irmãos, porque a igreja é chamada de casa de Deus em 1 Timóteo 3,15. Paulo disse para Timóteo, mas se eu demorar para que você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, irmãos, que coisa linda. Uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é Deus manifestar a presença dele. Deus está presente em todo lugar porque um dos seus atributos é a onipresença, omni, que quer dizer tudo, toda presença, mas não são em todos os lugares que ele manifesta a sua presença, trazendo cura, trazendo livramento, trazendo avivamento. Então, para que Deus esteja presente e manifeste a presença dele em nossos cultos, em nossos encontros com Deus, nós precisamos tirar o palco e deixar o altar aceso na presença de Jesus. Quinta lição, não ofereça fogo estranho. Deus, irmãos, acendeu o altar de sacrifício com fogo do céu. A partir daquele momento em que Deus acendeu o altar com fogo do céu, todo o fogo usado no tabernáculo durante o culto a Deus deveria ser tirado desse altar que o próprio Deus acendeu. Só que em Levítico 10, um tal de Nadab e Abiú, da tribo de Levi e filhos de Arão, que deveriam dar o exemplo, acenderam o incensário com fogo que não era do altar, um fogo que não era de Deus. Eles entraram com fogo estranho, irmãos, no primeiro cômodo do tabernáculo, conhecido como lugar santo, e na mesma hora foram consumidos pelo fogo verdadeiro, que era o fogo do Senhor. E ali mesmo morreram. No hebraico, irmãos, a palavra significa zaram, que quer dizer aquilo que vem de fora. Por isso, fogo estranho se refere a tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que vem de fora, que vem do mundo e quer entrar na nossa vida e quer entrar na igreja. Se o culto imita práticas mundanas, é fogo estranho. Se você faz para ser visto e ser reconhecido pelos homens, é fogo estranho. Se você faz de qualquer maneira e não dá o seu melhor para Deus, é fogo estranho. Se você faz por causa do dinheiro, é fogo estranho. Para Deus, irmãos, qualquer fogo não serve, qualquer motivação não serve. Tem que ser motivação tirada da Bíblia, tirada do altar da oração, do altar da consagração e do altar da palavra. Sexta lição, você é o responsável por manter a chama acesa. Deus acendeu o altar, irmãos, em Levítico 9:24. Que coisa linda! Deus acendeu e deu uma ordem para que os sacerdotes deveriam manter a chama acesa por 24 horas por dia. O combinado era, eu acendo e vocês mantêm a chama acesa, ou eu acendo e vocês conservam aquilo que eu derramei sobre a vida de vocês. Perceba, irmãos, que os sacerdotes eram responsáveis em manter a chama acesa. E nós, amém? Sacerdócio real de Cristo, também temos a responsabilidade de manter a chama acesa. Quando a chama apaga, a
culpa não é do pastor, não é dos irmãos, não é do trabalho, não é dos problemas e muito menos de Deus. Quando a chama se apaga, a culpa é minha. Por isso que o filho pródigo disse: pequei contra o céu e perante ti. Que quem mantém a chama acesa não abandona a Deus por causa de coisas e por causa de pessoas. A Bíblia diz em Lamentações 3,39, como pode então o homem reclamar quando é punido pelos seus próprios pecados? Irmãos, por isso que o filho pródigo, ele quando voltou para casa, ele descobriu duas coisas. Quer que eu te falo? A primeira é que o problema não estava no pai. E a segunda é que o problema não estava na casa do pai, estava nele. Então, conserve a chama, você é responsável pela sua salvação. O que Pedro e João receberam em Atos 12, que era o batismo no Espírito Santo, eles conservaram em Atos 3, 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos 8, 9, 10, até chegar aqui em nós. Amém? Nós somos responsáveis por manter a chama acesa. Sétima lição: não tem como caminhar apagado. Amém? O tabernáculo era desmontado, irmãos, toda vez que Israel seguia a viagem pelo deserto rumo à terra prometida. Antes de seguir viagem, era tirado um pouco da chama do altar e colocado em um recipiente para acender o altar em um novo endereço quando Israel acampasse no outro lugar. Então, os irmãos, perceba que a chama era mantida durante a caminhada. Durante a peregrinação, a chama estava acesa. Assim deve ser conosco também. A chama do nosso amor e devoção por Jesus, elas devem estar acesas enquanto nós caminhamos nessa terra, caminhamos em territórios desfavoráveis. Não tem como seguir Jesus com a chama apagada. Se a chama se apagar, outras coisas vão incendiar o nosso coração até a gente morrer no deserto. Então, mantenha a chama acesa para continuar marchando no exército de Jesus. Se a chama está acesa, irmão, não tem deserto que te pare. Oitava lição: a verdadeira chama é aquela que resiste aos desertos da vida. A chama, irmãos, ficou acesa em todo o período do deserto, aproximadamente 40 anos acesa. A chama não foi apagada pelas dificuldades, pelas oposição, pelos problemas que estiveram no deserto. Que assim seja a sua posição nos desertos da vida. Deserto fala de provação, de privação, de escassez. Pode faltar tudo, só não pode faltar a chama de Deus em nossas vidas. Muitos irmãos, quando enfrentam desertos, deixam a chama se apagar. Manter a chama acesa na bonança não define quem somos diante de Deus e até onde estamos dispostos a ir por Ele. Eu sei, irmãos, e Deus também sabe, que não é fácil enfrentar desertos acesos, mas saiba que jamais você estará sozinho nesse deserto. Nona lição: tem que arder de dia e de noite. Irmãos, em Levítico 6,12 diz que o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Toda manhã, o sacerdote colocava lenha para manter a chama que durou acesa toda noite sobre o altar. De manhã, o sacerdote colocava lenha. Se na lição 8 eu falei que deserto é luta, a noite aqui aponta para posicionamento. Irmãos, manter a chama acesa por Jesus em um mundo de escuridão, estamos falando de posicionamento, é um desafio diário nosso. Chama acesa, amém? Na escuridão é não ser contaminado pelo mundo. Por isso devemos buscar a lenha, irmãos. A lenha é o combustível é o Espírito Santo. Só ele nos mantém acesos no mundo para que o culturalismo, o mundanismo
tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus não venha nos apagar na escuridão desse mundo. 10ª lição: a chama que não consome o altar. É interessante, irmãos, observar que a chama ardia continuamente sobre o altar, mas não destruía, não consumia o altar. A chama só queimava, irmãos, o que era necessário. Então, para nossa meditação, fique em paz, porque essa chama não te mata, ela não te fere, ela só queima o que precisa sair da sua vida, ela só queima o que não serve para a sua comunhão com Deus. Ela é o fogo que purifica e nós somos o ouro que precisamos ser purificado por essa chama para que a impureza saia. Quando o ouro, irmãos, é retirado da natureza, ele vem cheio de impureza. Mas quando chega na mão do ourives, ele é colocado em um recipiente chamado cadinho. E em seguida, irmãos, é levado ao fogo para purificação. E você sabe quando é que o ourives tem a certeza que o ouro está totalmente purificado? É quando ele olha no cadinho e vê a imagem dele refletindo no ouro. Amém? Aquele ouro derretido começa a refletir a imagem do ourives. Então, deixa esse fogo te purificar até você refletir a imagem de Jesus Cristo. Você acompanhou até o final? Que Deus continue te abençoando e eu celebro a Deus pela sua vida. Tudo que eu faço, primeiramente, é pelo Rei e pelo reino. E você que faz parte do reino de Deus, é a minha causa também. Deus muito te abençoe em nome de Jesus.